dia. Paz seja com todos, amém? Você pode ficar no seu lugar, você pode se colocar de pé, sinta-se à vontade na casa do Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós viemos nesta manhã aqui para juntos cultuarmos ao Teu nome, Pai, para juntos adorar a Ti, para engrandecer o Teu santo nome. Pois nós sabemos, nós nos voltamos ao Senhor, pois sabemos que somente em Ti nós encontramos o refrigério que a nossa alma precisa. Somente em Ti nós encontramos a paz que a nossa alma precisa. Somente em Ti, Senhor, nós encontramos as saídas que nós precisamos, Pai. E é por isso que nós nos voltamos aos Teus olhos, por isso que nós nos voltamos aos Teus pés, e é por isso que nós Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Que toda honra e toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada somente a Ti, Deus. Que os nossos movimentos, que os nossos gestos, que a nossa voz, que os instrumentos possam adorar ao Senhor com o que há de melhor em nós, Deus, em nome de Jesus. Que neste momento, Senhor, a qual muitas pessoas não podem vir à igreja porque há um limite de pessoas, que não haja um esfriamento, mas que essas pessoas possam Te adorar nos seus lares, dar o seu melhor em sua casa, Te adorar, Te engrandecer o Teu santo nome, sentir a Tua presença, ser cheio completamente da Tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Teu nome é santo, Jesus. Santo, 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 Tu és bom. Aleluia. Nós Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Que o Teu nome seja bendito neste lugar, em nossas vidas.
queremos mais de ti. Vem derramar tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derramar tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem derramar tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derramar tua glória, queremos mais de ti, queremos queremos ser cheios da tua presença, cheios da tua presença, cheios. Vem derramar tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Derrama, Deus. Tua face, vem derramar tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem derramar tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Teu nome é santo. Esse louvor que nós vamos cantar, esse próximo louvor, ele é, na verdade ele é novo, mas ele não é novo, né? Já tem mais de 6 anos. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção na letra. Pare de prestar atenção nas vozes que estão cantando, nos instrumentos, se estão bons, se não estão. E comece a dar ligança para o que a letra quer dizer. Comece a dar o seu melhor ao Senhor. Amém? Nós te adoramos, Deus. Eu quero estar perto de ti, Jesus, sem tristeza, sem dor. Quero estar perto de ti, do teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou.
Nós te exaltamos. Toda a honra a ti, toda a glória a ti. Bom dia, paz seja com todos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós declaramos, Pai, que o Senhor é grande e poderoso, que não podemos viver sem a Tua presença, doce Espírito Santo, que não podemos viver sem o Teu grande amor, Senhor Jesus. Declaramos, Pai, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja adorado, Senhor, nesta manhã. Por isso estamos aqui, Senhor, para te engrandecer e te adorar, Pai. Que o Senhor possa mudar a nossa vida, Senhor, mudar o nosso entendimento, mudar as nossas emoções, mudar a nossa história, Senhor. Pois é por isso que estamos aqui, Senhor, para te glorificar, te exaltar, dizer ao Senhor que o Senhor é grande e poderoso, mas também estamos aqui para ouvir a Tua voz. Estamos aqui para deixar o Senhor agir em nossa vida, Espírito Santo. Precisamos do Senhor, Pai. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor Jesus. Eu te exalto, Pai, e te engrandeço. Não há outro Deus além do Senhor, Deus. Não há outro Deus grande amor, de poder e de glória, mas principalmente de amor, porque o Senhor entregou seu único Filho para morrer por nós. Não podemos, Senhor, desprezar tão grande amor, Senhor. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso coração aberto, Pai. E se alguém aqui, Senhor, ainda não está com o coração aberto, Espírito Santo, constrange esta pessoa. Faça ela entender, Senhor. Faz ela entender, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja para a vida dela, Senhor, que ela abra o coração dela para Ti, Senhor. Que eu abra o meu coração para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Eu acho que eu escolhi a máscara errada hoje. Você está me entendendo? Mais ou menos, né? Está estranha a voz, né? Glória a Deus. Nossa, que diferença. Com a máscara você também não vê meu sorriso, né? Ai, como é difícil esse novo normal. Mas a gente vai passar por isso em nome de Jesus, amém? Amados, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quero pedir que você abra sua Bíblia em João capítulo 8. Ninguém chega perto de mim, hein? Estou sem máscara. Segundo não, é o terceiro culto, né? Terceiro culto da nossa campanha. E hoje Santa Ceia também. Nossa campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Hoje vamos falar sobre superando o pecado e as suas consequências. Pedi para você abrir o livro de João, né? Capítulo 8. Vou abrir aqui o meu.
Talvez a minha versão aqui é um pouco diferente da tua, mas espero que você vá acompanhando aí. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Versículo 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam, saiu da tela que achou. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém. Eu trouxe esse texto para nós lermos, para refletirmos sobre o tema que eu coloquei aqui, para a gente entender, superando o pecado e suas consequências. Porque é uma coisa que a gente tem que admitir que às vezes a gente prega muito mais sobre pecado do que sobre Deus, né? Nós falamos mais sobre aquilo que o diabo faz do que aquilo que Deus faz às vezes, né? As mensagens que às vezes nós escutamos na igreja, e até eu mesmo já fiz isso, a gente fala muito, bate muito nessa tecla sobre pecado, sobre obra de Satanás, sobre coisas que ele faz na nossa vida e deixamos um pouquinho de lado aquilo que Deus pode fazer por nós. Não quero aqui que a gente entre nessa linha de falar só do pecado. A gente está querendo propor aqui uma reflexão sobre superar isso. Nós entendemos que não podemos nos tornar perfeitos de uma hora para outra. Não conseguimos fazer isso. O ponto máximo da nossa trajetória aqui na Terra, podemos dizer dessa maneira: nós vamos nos tornar perfeitos quando Deus nos tomar, quando a gente morrer, quando acabar os dias da nossa vida. Você consegue entender isso que eu estou dizendo? Amém? Sim ou não? Aliás, eu estou falando com um povo aqui na nossa igreja. A igreja, na medida do possível, está lotada. Glória a Deus, mas é claro, com o limite, respeitando o limite. E eu estou falando também com você que está em casa, assistindo essa transmissão pelo Facebook, pelo Instagram. Inclusive, eu até esqueci de falar para você que está nos ouvindo aí. Deus abençoe a sua vida, viu? Nós amamos essa comunhão que temos com você que está aí na tua casa. E vamos amar ainda mais quando pudermos te abraçar, estar junto com você. Amém? Mas enfim, o pessoal que está aqui está entendendo, e você aí de casa está entendendo o que eu estou dizendo, né? Nós estamos numa trajetória de vida que vamos alcançar a perfeição, se podemos falar dessa maneira, quando nós morrermos. Porque aí vai ser o momento certo que Deus vai falar: não, agora você já está pronto, pode vir.
e aí você dorme no Senhor e fica tudo certo. Alguns acabam partindo muito cedo, outros acabam tendo que viver muito mais, porque precisa aprender muita coisa, né? E assim a vida segue. E essa vida que a gente tem que viver, né, seguir, é uma vida de santificação, como diz a palavra. Jesus Cristo dizia na sua oração: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação que Jesus Cristo está dizendo é justamente isso, é nós termos a condição de nos separar para Deus. O que é isso? Está tocando aqui, meu Deus. Alguém está ligando para mim? Deixa eu abaixar o volume aqui. Espera aí. É ao vivo, tá, gente? Abri aqui a Bíblia de novo. Então Jesus Cristo falando assim para o Pai, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a cada dia nós precisamos nos separar para Deus, e só conseguimos fazer isso por meio da palavra de Deus. E aí a gente vai dando passo a passo em direção a esta perfeição que é a santificação. Por isso que eu estou dizendo aqui que perfeito a gente não se torna, nós não nos tornamos perfeitos de uma hora para outra. E isso a gente sabe muito bem disso. E o pecado está nesse pacote, né? As nossas falhas estão nesse pacote de imperfeição. Porque o pecado é uma semente que está lá dentro do coração ou da pessoa chamada velho homem. Dentro de cada um de nós tem alguém que quer prevalecer, que é o velho homem. E o pecado está dentro desse velho homem. E quanto mais nós nos rendermos à vontade do Espírito Santo, menos esse velho homem vai prevalecer. Mas aí então fica aí uma pergunta. A gente precisa pensar nessa pergunta. Como vencer então, ou como superar o pecado? O que eu estou dizendo aqui, o que eu estou falando aqui são pecados recorrentes. Coisas que a gente não consegue vencer. Falhas que a gente não parecem vícios, parecem coisas que estão impregnadas ao nosso estilo de vida. Precisamos superar isso, porque eu falei inclusive no culto de sexta-feira, o culto doméstico, já lá com a pastora, nós não estamos vivendo aqui ou não fazemos parte de uma igreja para sermos chamados crentes ou para ter uma religião. Nós estamos numa igreja, ouvimos a palavra de Deus, oramos a Deus para quê? Para que a gente tenha um estilo de vida. Um estilo de vida de adoradores, de filhos, de discípulos. E nesse estilo de vida, para que não se torne coisas que, se uma pessoa de fora visse a gente fazer, olhasse para nós, ficasse apontando o dedo, falasse: olha, ele está fazendo tal coisa. Ele por exemplo, estou falando aqui, jogando uma palavra aqui. Ele é um adúltero, como por exemplo esse texto que nós lemos. Ela é uma adúltera, ela foi pega em adultério. Eu trouxe esse texto aqui para a gente fazer um questionamento aqui. Se esta mulher não fosse pega em adultério, talvez ela continuaria praticando o mesmo pecado muito e muito e muito tempo, talvez por toda a vida dela. Se as pessoas não tivessem visto que ela tinha pecado, que ela estava adulterando, ela estaria fazendo um pecado lá oculto que ninguém conheceria, e ela estaria pecando durante toda a vida dela. E isso, cada vez mais, cada atitude de pecado que ela tomava, fazia com que ela se afastasse de Deus, cada vez mais. Então o grande problema são os pecados ocultos
que não conseguimos vencer. Como superar isso? Primeiro, a gente tem aqui que frisar uma coisa que com certeza você já deve ter escutado em alguma mensagem, alguma pregação, que não existe diferença de pecado. Pecados diante de Deus são todos iguais, porque o pecado não importa se é uma mentira, se é um roubo ou se é um orgulho. Tem pessoas que pecam porque são orgulhosas. Tem pessoas que pecam porque são vaidosas ao extremo. Enfim, não estou aqui categorizando o pecado, porque para Deus, pecados têm o mesmo peso, porque todos nos distanciam de Deus. Amém? Agora tem uma coisa, as consequências elas diferenciam. Existe uma consequência diferente para cada pecado. Para cada erro que cometemos existe uma consequência. No livro de Gálatas, capítulo 6, deixa eu abrir aqui. Gostei dessa tradução aqui. Gálatas, versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, Gálatas 6, 7, né? Capítulo 6, versículo 7, esse versículo aqui deixa bem claro que existe, para cada ato que nós cometemos, existe uma consequência. Então, quanto mais nós, para que a gente tenha bons resultados ou boas consequências na nossa vida, nós precisamos praticar coisas certas. Diz aqui o texto, aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Então, semear no Espírito significa o quê? É você ter atitudes e práticas que são direcionadas pelo Espírito Santo. Você condiciona a sua vida, né? Condiciona as suas ações, seu pensamento, suas palavras, enfim, tudo que você pode fazer, você condiciona recebendo a direção do Espírito Santo. E isso não é fácil. Quem diz que isso é fácil está generalizando de uma maneira errada, porque não é fácil. É uma luta muito grande que cada pessoa tem que travar dentro de si, fazer as suas próprias vontades ou fazer as vontades de Deus que são direcionadas pelo Espírito Santo. Isso não é fácil, mas o legal de tudo isso, se eu posso falar dessa maneira, é que se a gente sabe que o Espírito Santo está dentro de nós, está pronto para nos ajudar, quanto mais nós nos empenhamos nessa tarefa, cada vez mais nós vamos superar, né? Nós vamos galgar degraus cada vez mais altos, vamos vencer desafios. Então, a primeira coisa que precisamos fazer para superar o pecado e as consequências, né? Superar os erros e as consequências desses erros, é querer começar. É desejar começar. Tem muitas pessoas que não querem começar a seguir uma vida com Deus, ou acham que estão seguindo uma vida com Deus, mas, pessoal, não dá para você ser um filho de Deus sem conversar com o Pai. Você se diz que é filho de Deus, eu sou filho de Deus, mas não conversa com seu Pai, não fala com Ele, não se propõe a bater um papo com Ele, pelo menos em algum instante do seu dia. Nós vivemos, cada vez mais eu fico entendendo isso, que
que a gente vive num ativismo que nos destrói, nos atrapalha a nossa vida espiritual, porque a gente sempre tem alguma coisa para fazer. E Ronaldo pensava que a quarentena, agora eu vou ficar em casa, porque eu não estou trabalhando na escola, mas eu tenho que separar lá um período lá do meu tempo, né, que é o horário que eu estaria na escola. Eu tenho que estar lá atento, fazendo as atividades de escola, preparando aula, atividade remota, né, que se diz, né, porque não é aula online, é atividade remota. É um nome até chique, né? Que mais? Pesquisando coisas da escola, mandar mensagem para os alunos, né? Não queira perguntar se eles entenderam, tem alguma dúvida. Eu tenho que separar um tempo do meu dia para isso. Mas, sabe, aquele velho homem diz assim: Ronaldo, você não precisa fazer o horário todo, faz só uma horinha, né? Porque aí você aproveita o seu tempo para fazer outras coisas. Você tem tanta coisa para fazer. Meu irmão, pior viagem, porque quanto mais eu tento fazer isso, menos eu consigo. Não dá. Tem muita coisa para fazer. E se eu fico substituindo, se eu não separo aquele tempo, eu tenho que fazer essa atividade da escola. Se eu substituir, eu vou acabar fazendo aquela atividade lá à meia-noite, 1h da manhã. Por quê? Porque eu perdi aquele tempo. Eu pulei aquela fase. Meu planejamento de horário furou. Então aí eu vou ter que fazer um malabarismo para uma coisa que eu deveria fazer tal hora, eu tenho que fazer em outra hora. Porque é muita coisa para fazer, não é assim? Não é verdade? Você acaba tendo muitas coisas para fazer, e aí não sobra tempo para quê? Para conversar com Deus, para ler a palavra, para ter essa intimidade com o Pai, relacionamento. Amados, somos filhos, precisamos ter relacionamento com o nosso Pai. Isso é o princípio. Mas tudo bem. Primeira coisa é você desejar superar isso. Porque tem uma coisa que eu estava pensando quando eu li esse texto, né? Quando nós lemos João capítulo 8 sobre a mulher adúltera. Eu pensei justamente isso. Mas se ela não fosse pega em adultério, qual que seria a atitude dela? Ela ia continuar pecando, adulterando, ela ia continuar na sua vida. Mas aí o que aconteceu? Foi escancarado o pecado dela. Os fariseus, né, e os doutores da lei levaram a mulher para Jesus e escancararam o pecado para Jesus. É claro, tem uma tentativa de pegar Jesus numa questão lá da lei de Moisés. A gente sabe muito bem disso, mas eu estou fixando aqui o meu pensamento na mulher. Escancararam o pecado da mulher. E às vezes nós esquecemos que o nosso pecado, ou a nossa vida, aquilo que nós fazemos, está escancarado para Deus. Não temos como esconder nada de Deus. Você está me entendendo? Mas achamos que escondendo das pessoas, escondendo daqueles que estão à nossa volta, está tudo bem, está tudo tranquilo. Então, primeiro passo, primeira coisa, querer superar. Primeira coisa é isso, desejar isso, não querer viver mais aquilo. Segundo, escancarar isso. Eu não preciso que ninguém mostre o meu pecado para ninguém, ou fale para Deus: olha, está vendo o Ronaldo, como ele é pecador, tal, fez isso, aquilo outro. Eu não preciso de ninguém escancarando o meu pecado. Eu mesmo posso fazer isso. Eu mesmo posso falar para Deus o que está acontecendo na minha vida. E muitas pessoas não têm coragem de fazer isso.
Porque se a pessoa faz isso, ela tem que tomar uma atitude. Então é melhor colocar, né, a sujeira para debaixo do tapete. Ninguém fala nisso. Não vamos tocar nesse assunto. Deixa eu viver a minha vida do jeito que dá. Eu vou às vezes na igreja ouvir a mensagem, a pregação. Eu presto atenção nas mensagens, não tem problema. Eu tento fazer a minha parte. Mas a sujeira está debaixo do tapete. Ela existe. Ela está lá. E precisamos ter coragem para escancarar isso. Assim como aqueles fariseus fizeram. Não estou dizendo que eles fizeram o que era certo. Estou dizendo isso. A intenção deles foi uma intenção péssima. Isso é claro. Mas no fundo, eles fizeram uma coisa que transformou a vida dessa mulher. No fundo, eles ajudaram a mulher. Olha só que interessante. Porque levaram a mulher para Jesus. E quando nós escancaramos os nossos pecados, os nossos erros para Deus, para Jesus, é a melhor coisa que podemos fazer, porque Ele não vai nos acusar. Porque a vaga do acusador já está preenchida e não é dele. O acusador é outra pessoa. Deus, Jesus, Ele vai te tratar com amor e vai falar com você. Agora que você teve coragem para escancarar o seu erro, então vem cá que agora eu vou tratar de você. Você está me entendendo, amém? Então, primeiro passo, né? Querer superar. Segundo passo, mostrar, escancarar. Falar para Deus, ser sincero para Ele. Quando Lázaro morreu, né, diz a palavra que Jesus demorou 4 dias para ir até Lázaro, para falar com Marta e Maria lá, para fazer aquele milagre de ressurreição de Lázaro. Uma coisa interessante que ele fez, quando chegou lá, ele falou o quê? Ele falou para tirarem a pedra. Mas o responsável em tirar a pedra não era Jesus. Que Jesus poderia falar assim: discípulos, vem cá, me ajuda, vamos tirar a pedra. Ou ele poderia pedir para que os anjos tirassem a pedra, sei lá, podia aproveitar e já fazer um espetáculo lá de milagre assim, completo, né? Mas não, Jesus falou: tirem a pedra. E o responsável em tirar a pedra era quem? Era de quem? A família de Lázaro, era Marta, Maria, eram aqueles que eram mais próximos de Lázaro. Por que ele falou isso? Porque a responsabilidade de mostrar o que está oculto, de revelar o que está oculto, não é de Deus, não é de Jesus, porque Ele já conhece, nada é oculto para Ele. A responsabilidade é nossa, nós que não podemos deixar nada em oculto para Deus. Amém? Porque se fizermos isso, estamos nos enganando. Outra coisa que precisamos entender, pretendo ser breve aqui. Já me falaram assim: você não pode falar, pastor. E para terminar, porque aí você nunca termina, pastor, né? E aí você continua, então não fala que é para terminar. Então eu vou mudar a frase. Para ser breve aqui, pretendo ser breve aqui. As sementes, né? Que a gente está falando também de consequência. Consequência dos erros. Se nós soubéssemos qual seria o nosso futuro, se tivéssemos esse poder de prever o nosso futuro, será que deixaríamos de pecar? Se a gente entende que tudo que nós semeamos, nós vamos colher, que nós vamos, às vezes, sofrer por decisões erradas. Quero até ler aqui em Deuteronômio, capítulo 30, para embasar essa minha fala aqui. Deuteronômio 30,
versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, principalmente a primeira parte do versículo 19, né, que Deus ele coloca diante de nós, né, uma escolha para tomar: bênção ou maldição, vida ou morte. Ou seja, se nós escolhemos boas coisas, nós estaremos escolhendo a bênção. Se nós escolhemos fazer coisas erradas, nós estamos escolhendo o que? A maldição, porque é uma consequência. É um versículo aqui que faz uma ligação com o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Amém? Então, aqui a gente está entendendo bem que Deus, Ele deixa bem claro que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Precisamos entender que o que está acontecendo na nossa vida é responsabilidade nossa. Não é culpa de ninguém, não é culpa de Deus, não é culpa das pessoas que estão à nossa volta. Ah, pastor, mas o meu marido, ele é um cabeça dura e eu estou sofrendo por causa dele. Espera lá. Nem tudo que você está sofrendo é por consequência do seu marido, porque afinal de contas você escolheu seu marido. Não é mesmo? Ou o contrário, minha mulher, ela faz eu sofrer, eu estou padecendo por causa disso, mas você que escolheu ela. No final das contas, são nossas escolhas. No final das contas, é aquilo que a gente escolheu fazer, que a gente vai ou sofrer, ou se deliciar, ter prazer. Então a gente tem que pensar dessa maneira. A gente não pode colocar a culpa nas pessoas, culpa em Deus, culpa nas nossas autoridades, culpa em quem está à nossa volta. A questão aqui é o que nós fizemos e aquilo que nós estamos escolhendo. Agora, se pudéssemos prever o nosso futuro, será que deixaríamos de pecar, deixaríamos de errar determinados erros, determinados pecados? Se a gente pensasse, puxa, se eu soubesse disso, eu não teria feito tal coisa. Eu não tenho como responder isso. Isso daqui dá muito pano para manga aqui, muita discussão aqui para pouco tempo de mensagem. Mas uma coisa é certa: em algumas situações nós não deixaríamos de pecar. Talvez em outras sim, mas em algumas não. Por quê? Porque, como eu disse no início, o pecado é uma semente que está dentro do velho homem. Então não é a questão de você saber o que vai acontecer no futuro que vai fazer você evitar os erros e as consequências desses erros. Na verdade, o que vai fazer você evitar isso é você se aproximar de Deus, para cada dia você ser uma nova criatura. A cada dia. Não é só no momento que você aceita Jesus. Não é só no momento que você começa a fazer parte de uma igreja. É a cada dia você tomar a decisão correta, ter as atitudes corretas. E aí eu quero mencionar a questão das sementes. Tudo que você faz, palavras, atitudes, ações, são sementes que você está semeando. Semeando na vida das pessoas, semeando na sua própria vida. Qual que é o fruto que você quer colher dessa semeadura?
Então, escolher a melhor semente tem a ver com que você se aproximar de Deus, porque Deus, ele tem a melhor semente para você. E eu quero falar aqui para aqueles que já estão passando por consequências amargas na sua vida, por decisões equivocadas que você tomou no passado, e você está sofrendo hoje. Você tem como superar essas consequências também. Sabe por quê, amados? Porque Deus, ele nunca tem um plano B. Ele sempre tem um plano A, e o plano A de Deus, ele tem que prevalecer. Talvez as consequências que você esteja vivendo hoje são caminhos que você acabou alongando. Você começou a trilhar um caminho muito maior, assim como aconteceu com o povo lá que saiu do Egito. O plano de Deus é que eles entrassem na terra prometida. Demorou, mas eles conquistaram a terra prometida. Amém? Então não importa o quanto você está sofrendo hoje, pense no plano A de Deus. Por isso que é muito importante você conhecer o que Deus quer na tua vida, qual o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque quanto mais nós conhecermos a propósito de Deus para a nossa vida, menos doloridos serão menos doloridas serão as consequências que estamos vivendo. Vamos aprender a lidar com a dor, lidar com as frustrações, lidar com as mágoas. A gente vai aprender. Eu não estou dizendo que você não vai ter, mas eu estou dizendo que você vai aprender a lidar com isso. Presta atenção aqui. Se fixe no plano A. Pastor, mas eu não sei qual que é esse plano. Eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei. Então aqui seria mais uma coisa que você precisaria fazer para vencer então esses pecados e essas consequências. É se aproximar de Deus para saber, para conversar com Ele e falar: o que o Senhor quer de mim? Porque, amados, não existe lugar melhor do que a maneira melhor de se viver do que viver a vontade de Deus. Em Romanos capítulo 12, não estava aqui no meu cronograma a ler, mas é um versículo que eu gosto muito, sempre cito, sempre falo dele, porque é Romanos, não é Provérbios, não. Cadê? Coloquei um aplicativo aqui no meu celular, estou aprendendo a usar hoje. Romanos 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão desse mundo, não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é a melhor coisa que se tem para a gente fazer. É a melhor coisa, porque mesmo que a gente esteja passando por consequências de pecados que nós fizemos no passado, de pecados ocultos que nós não tivemos coragem de revelar para Deus, de escancarar, de falar: Senhor, eu preciso vencer isso. Mesmo que a gente acabe fazendo atitudes erradas, esquecendo da semeadora que vai vir depois, e aí a gente está passando por isso. Quando nós entendemos que estamos vivendo
boa, perfeita e agradável vontade de Deus, isso vai aliviar a nossa alma, porque Deus vai estar nos segurando nos braços dele. Deus vai estar nos conduzindo, fazendo com que a gente passe do vale da sombra e da morte, atravessar esse vale. É difícil a gente entender que quando nós estamos em determinado caminho, é porque nós tomamos a decisão de andar por aquele caminho. Nós não queremos admitir isso. Não queremos falar, não, eu estou aqui nessa situação, nessa condição, por minha culpa. Mas quando nós entendemos isso e aceitamos isso, e falamos com Deus, Senhor, me perdoa, mas agora eu preciso da sua ajuda. Não tem como eu seguir, não tem como eu ir para frente se o Senhor não me ajudar, porque se não for dessa maneira, eu vou morrer, a minha fé vai morrer, eu não vou conseguir vencer. E aí você se abre para Deus, você abre a guarda para Deus. Por que você é tão duro para Deus, diante de Deus, diante do Deus que te criou? Por que você ainda quer se manter fechado para Ele? Não deixa as coisas que estão à sua volta te influenciar, te conduzir, porque senão você não vai superar mesmo. Agora, quando você se aproximar cada vez mais do Deus que te criou, do Deus que te amou, de Jesus Cristo que morreu por você, que te garantiu a vitória sobre a morte, você não precisa prever o futuro. Você não precisa ficar preocupado com a semeadura e com a colheita. Aliás, com a semeadura você tem que se preocupar sim, com a colheita você não precisa ficar preocupado. Por quê? Porque você sempre vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu quero orar. Orar para que possamos entender na nossa trajetória de vida como superar então esses pecados. Não se engane, amados. A gente tem sempre que superar algum tipo de erro que a gente comete, para não deixar essas consequências desses erros trazer pesadelos para a nossa vida, para não deixar a nossa escolha errada trazer prejuízos para a nossa vida. E é assim, quando isso acontece, não é só nós que sofremos, as pessoas que estão à nossa volta também acabam sofrendo. Então, vamos orar para que a gente coloque aqui agora uma pedra, um marco para se lembrar desse momento, e aí a gente começar do zero. Eu proponho aqui que a gente faça isso. Vamos imaginar que aquela mulher adúltera que foi levada a Jesus para morrer apedrejada, vamos nos colocar no lugar daquela mulher. As coisas ocultas que nós temos dentro de nós. É claro que eu não estou pedindo para você falar, escancarar aqui e falar para a pessoa que está do teu lado. Mas eu estou dizendo para você se colocar no lugar daquela mulher e pensar assim: da mesma maneira que aquela mulher precisou passar por aquela situação e o pecado dela ser escancarado para que ela tivesse uma possibilidade, uma esperança, porque Jesus Cristo que estava naquele lugar lá,
foi a esperança daquela mulher. Então, eu quero propor que você se coloque no lugar daquela mulher e pense assim: eu agora estou escancarando a minha vida para Deus. Daqui para frente eu tenho que fazer exatamente o que Jesus Cristo disse: prosseguir sem pecar mais. Ah, pastor, mas será que eu vou conseguir? Não se preocupa com isso. Não se preocupa com amanhã. Não estou falando para você ficar preocupado se você vai conseguir isso amanhã ou não. Eu estou falando para você ter essa atitude, para você começar isso. Porque se você não conseguir amanhã, não tem problema, é só você voltar no processo e escancarar de novo para Deus, até que você consiga vitória sobre isso. É o que eu acabei de falar, nós não precisamos prever o futuro. Não precisamos pensar: eu não vou conseguir. E se eu não conseguir, não é o futuro, não adianta você pensar no futuro agora. Você tem que pensar no agora. E agora, você vai continuar do mesmo jeito que você era antes? Ou você vai procurar ter novas atitudes? Feche os seus olhos, não precisa se levantar, mesmo sentados. Senhor Deus, no começo do ano, Senhor, quando nós fizemos a primeira fase da campanha, nós aprendemos que precisamos superar os nossos limites, superar a nós mesmos, nas nossas atitudes, no nosso estilo de vida, na maneira com que nós nos relacionamos com o Senhor. Tudo isso foi falado no começo do ano, na primeira fase da campanha, Senhor. E hoje, Senhor, a Tua palavra nos traz uma possibilidade de superar os nossos pecados e as consequências que esses pecados nos causam. Senhor, eu não quero aqui, Senhor, ser arrogante em dizer que nós não vamos pecar nunca mais, que nós nos tornaremos perfeitos, sem falhas. Eu sei que isso não é verdade. Mas, Senhor, a Tua palavra nos ensina hoje que não podemos guardar ou querer acobertar os nossos erros, principalmente do Senhor, porque o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Nada fica encoberto ao Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, conhece o nosso interior. E se queremos esconder alguma coisa do Senhor, estamos nos enganando. Mas a pior consequência, Senhor, disso é viver uma vida de prisão, é viver aprisionado com esses pecados ocultos, com essas falhas, com essas atitudes que insistimos em fazer no nosso dia a dia, que nos afasta cada dia mais do Senhor. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que sem o Senhor não somos nada. Eu quero pedir, Pai, nessa minha oração, por mim e por todos que estão aqui presentes nesse culto, que estão ouvindo essa transmissão pela internet. Eu quero pedir, Senhor,
nos ajuda a começar a desejar esse início de vencer esses pecados. Nos ajuda, Senhor, a querer vencer os vícios, a não nos entregar a esses vícios, a esses erros, a esses pecados ocultos, a essas falhas. Nos ajuda, Senhor, também a escancarar isso, a falar ao Senhor na nossa oração, no nosso relacionamento, a não ter vergonha de falar isso para o Senhor. Porque se nós não temos coragem de falar para uma pessoa, para um irmão nosso, porque a tua palavra até diz isso, que precisamos confessar os nossos pecados para o nosso irmão, para sermos curados. Mas se nós não temos coragem nem de fazer isso, pelo menos que possamos ter coragem de declarar, de escancarar, de confessar isso para o Senhor. Senhor, se estamos ouvindo essa mensagem, Pai, é porque tem muitas pessoas que pararam de confessar os seus pecados, que estão querendo viver a sua vida carregando pesos que não podem ser carregados. Pai, ajuda-nos. Espírito Santo, ajuda-nos. Ajuda-nos também, Senhor, a entender o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque fica muito mais fácil, Senhor, de nós vivermos, mesmo passando por algumas consequências amargas. Fica muito mais fácil quando nós sabemos o que o Senhor quer de nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter um relacionamento vivo, profundo, real. Ajuda-nos, Espírito Santo, a tomar essa iniciativa, a tomar essa decisão, a fazer com que a pedra seja removida, porque essa tarefa é nossa. Nós que precisamos remover a pedra. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja alimentando as nossas almas e fortalecendo o nosso espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos participar agora da Santa Ceia. Amados, essa mensagem, quando eu pensei nessa mensagem, uma coisa que às vezes eu fico pensando, quando eu preciso trazer uma mensagem para a igreja, eu sempre fico perguntando para Deus. Eu imagino que todos os outros pregadores, todos aqueles que usam púlpito para falar, para ensinar a palavra de Deus, pensam da mesma maneira, falam a mesma coisa. Senhor, o que as pessoas precisam ouvir? E aí Deus, Ele começou a falar para mim sobre isso que nós conversamos hoje, sobre o pecado e as consequências. E aí eu fiquei pensando, relutando, falando, mas Senhor, isso é tão óbvio. A gente fala tantas vezes sobre isso na igreja. As pessoas já sabem disso. Mas o Espírito Santo, Ele estava me dizendo que, Ele me disse, que tem pessoas que estão esquecendo de fazer isso. Esquecendo de se abrir para o Pai, de se quebrantar para o Pai. E a Santa Ceia é uma cerimônia que Jesus ensinou desde dos discípulos, naquele dia em que Ele foi preso para morrer na cruz, que Ele estava participando desta ceia com os discípulos. Essa cerimônia, ela se transformou num momento em que
todos nós precisamos nos lembrar de nos quebrantar. Vivemos a vida, como eu havia falado há pouco, que uma sequência de atividades, de coisas para fazer, de agendas para cumprir, e não temos separado um momento para nos abrir para Deus. E quando nós nos abrimos para Deus, o fardo fica mais leve. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A carga fica mais leve. Então por que a gente insiste em viver carregado com essas cargas, dessas consequências, desses erros? Eu não sei. Eu só sei que cada um tem que ter a sua receita, a sua maneira de fazer, de se aproximar de Deus, de estar mais perto de Deus, e nunca esquecer de se quebrantar para Ele. Vamos participar da ceia. Preciso da pastora para me ajudar. Oh Deus, santo é o teu nome, Pai. Pois recebi do Senhor que também entreguei a vós, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 28. Como eu disse, cada um tem a sua maneira de se aproximar de Deus, a sua maneira de ter essa intimidade com o Pai. Cada um tem a sua forma de fazer isso. Mas mesmo com maneiras diferentes de fazer isso, precisa ter quebrantamento, precisa ter exame, você precisa fazer uma autoavaliação e fazer o que a mensagem acabou de nos dizer. Você precisa ter coragem para falar para Deus todas as suas limitações e parar de ficar querendo reclamar das consequências. Não foque a sua atenção nas consequências. Não coloque seu olhar nas consequências, porque senão você realmente vai desanimar. Não coloque seu olhar nem naquilo que você é, nos seus limites. Coloque o seu olhar em Jesus, porque é Jesus que vai te ajudar a você vencer todos os seus limites. Então, enquanto o diaconato ele vai, como que a gente vai fazer? Vocês que vão até ele ou eles que vêm até vocês? Então vocês precisam ficar aqui, ó. Que aí no meio não vai dar certo isso. Amém. Isso.
enquanto vocês vêm e vão pegar, eu vou orar. Aliás, eu vou pedir para o pastor orar e consagrar o pão e o cálice. E você aí na tua casa, se você preparou também o suco de uva e o pão, você também vai segurar na sua mão. E quando terminarmos de consagrar e todos aqui pegarem, todos nós vamos comer juntos. Amém? Então você aguarde, você até pode voltar para o lugar onde você está sentado aí, mas aguarde que nós vamos todos comer juntos. Amém? Bom dia, amados, paz seja convosco. Eu vou consagrar o pão, o suco de uva. Então vocês vão levantando, pegando e volta para o seu lugar e fica de pé quando você voltar, tá? Não senta não. Vocês podem começar a receber. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Isso, venham pelo lado de cá. Glória a Deus. Enquanto isso, aproveite para colocar nas mãos de Deus o seu coração. Colocar nas mãos de Deus os seus desejos, os seus sentimentos. Coloque nas mãos do Senhor as suas fraquezas, as suas lutas, onde você tem caído, onde você tem tido dificuldade, mesmo você estando aqui na fila para vir pegar. Já vá falando com Deus, já vá falando com Ele, onde é que você tem tropeçado, no que tem te impedido de se manter de pé, o que tem te impedido de ter mais comunhão com Deus, de estar mais perto com Deus. Às vezes não é nada, não é ninguém, é só a sua falta de vontade mesmo, sua falta de desejo, o desejo da sua carne. E você que já pegou o seu pãozinho aí, o seu cálice, você que já pegou a ceia, segure ela aí na sua mão que nós vamos consagrar a Deus. Amém? Deus maravilhoso, nós consagramos a Ti, ó Deus querido, cada partícula de pão que está nas mãos dos Teus filhos, dos Teus servos nesta manhã. Consagramos, Senhor, cada cálice de suco de uva. Sabemos, ó Deus, que eles representam o Teu corpo e o Teu sangue, que foi moído, que foi rasgado, que foi sofrido, Teu sangue que foi derramado por nós, sendo nós pecadores, sendo que nós não merecíamos. Nós consagramos a Ti, ó Deus querido, para que quando nós ingerirmos, ó Deus, que Ele venha como saúde para a nossa alma, para o nosso corpo físico, que venha como saúde para o nosso espírito, que venha nos fortalecer e nos ajudar, nos afastarmos, ó Deus, daquilo que nos afasta do Senhor, daquilo que tira o desejo de estarmos perto de Ti, de Te obedecermos, seguirmos, ó Deus querido, a vontade que o Senhor tem para nós. Pai querido, eu consagro a cada um desses, as pessoas que estão na sua casa também, cada um dos que estão nos seus lares, ó Deus, tomando o suco, vão participar da ceia também conosco, com o suco e a partícula de pão. Nós consagramos também, ó Deus, que da mesma forma, que a mesma unção que está neste lugar, que esteja na casa, no lar de cada um dos Teus servos, ó Deus, que estão acompanhando, que estão ouvindo, que estão orando, que estão, Senhor, se consagrando ao Senhor. Senhor, que esta ceia desta manhã, nesse mês de julho, venha fazer, ó Deus, uma diferença na nossa vida. Senhor, eu consagro, Pai querido, aguardando no Teu poder, no Teu agir nas nossas vidas, meu Pai.
Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode participar, pode comer o pão, tomar o suco. Glória a Deus. Fique em pé. Será que você consegue adorar a Deus com a sua oração? Será que você consegue falar palavras de amor ao nosso Pai, a Jesus que te amou, que morreu por você, que te deu vitória sobre a morte, que está te restaurando, que está te alimentando a tua alma. Não olha para você mesmo, olha para Jesus. Olha para Deus agora, Ele merece toda a honra, glória e louvor. Será que você quer ver a glória do Senhor na tua vida? Santo teu nome, Senhor, te engrandecemos, te adoramos, te exaltamos. Exaltamos, ó Pai, o que o Senhor está fazendo em nossa vida. Te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor está cada dia nos dando uma nova oportunidade. O Senhor está alimentando a nossa esperança. Hoje o Senhor está fazendo com que um marco de vitória esteja sendo firmado, fundamentado, Senhor, em nossa alma, em nosso coração agora. Porque o Senhor agora está falando para nós: eu não estou te condenando, agora você não precisa mais se preocupar com quem te acusa, porque eu venci a morte, eu estou te dando essa vitória para você, meu filho. Aleluia, Senhor, te glorificamos, te exaltamos, Espírito Santo. Amaria cheia bagrada basirechei. Antu iria da barada cheglia labadas. Te adoramos, ó Pai amado. Te engrandecemos, te exaltamos. Te adoramos, ó Deus. Te engrandecemos, ó Pai. Como é gostosa a tua presença, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, viver nos teus braços, sentir o teu toque. Como é bom, Senhor, ter, ó Deus, essa certeza que o Senhor está cuidando de nós, está cuidando da nossa vida, da nossa alma. Como é bom saber, Senhor, que todos os nossos dias o Senhor está nos olhando, guardando a nossa vida. Senhor, como é bom sentir a tua presença, Senhor. Sentir o teu Espírito Santo. Como é bom, ó Pai, sentir a tua glória em nossa vida.
nossa vida. Tu és grande, ó Pai, Tu és grande, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Tua presença, Senhor, é maravilhosa, Pai. Não podemos viver longe da Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a te ver, a ver aquilo que o Senhor quer que a gente veja, a ver o Teu trono, a ver a Tua glória, a ver, Senhor, os Teus anjos, a sentir, Senhor, o ambiente, Senhor, de glória que está, Senhor, diante do Teu trono. Te adoramos, ó Pai, te engrandecemos, ó Deus. A Jesus amado Pai, te louvamos, ó Deus, te engrandecemos. Te engrandecemos, ó Pai, te louvamos, te exaltamos. Continua adorando, igreja, continue te engrandecendo ao Pai. Continue engrandecendo, continue engrandecendo. Não se preocupa com o horário, não se preocupa com a pessoa que está do teu lado. Ela nem está perto de você mesmo. Começa a adorar, começa a glorificar. Começa a se abrir para Deus, esse ambiente de adoração, esse ambiente que está se formando nesse lugar. Aí achei ele baia da glamas. Te engrandecemos, ó Deus. Te louvamos, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Tu és digno de toda adoração. Aleluia, Senhor. Derrama tua glória, queremos ver. Ver tua face.
Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Você nem se assente que nós já vamos orar para encerrar. Vamos orar por este mês, o simbólico que agora é setembro, né? Vamos orar pelo mês de setembro. E vamos orar para encerrar. E eu gostaria de dar uma lembrada para vocês que às terças e às sextas a gente tem culto. Glória a Deus. Online. Eu vejo que está caindo assim os acompanhamentos dos nossos irmãos. Então, você preste atenção na despertada. Põe lá no seu celular para ele te avisar que está online, para tocar, para despertar. Porque, às vezes, com esse negócio da quarentena, eu acho que a vida de muita gente já está no normal. Já está muito próxima do normal. Mas, mesmo assim, tem os que esquecem, os que se perdem, né? Às vezes se envolve fazendo uma coisa, acaba esquecendo. Então, vigia nisso, acompanhe os cultos de terça, de sexta. Eles são cultos rápidos e são, eu acho, uma bênção. Amém? Glória a Deus. Não senti muita força não, mas vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai querido, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos já antecipadamente buscando e orando pelo mês de setembro. Senhor, nós não sabemos o que o Senhor nos reserva para essa data. E nós também nem queremos saber, porque o Senhor vai nos conduzir e fazer da forma que o Senhor quiser. Pai maravilhoso, que no nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, que nesse mês de setembro nós possamos estar aqui ainda, te adorando, servindo o Senhor, estarmos, ó Deus querido, com as nossas atividades cada vez mais normais, voltando, ó Deus querido, a fazermos o que tínhamos para fazer. Preserve a cada um de nós, Senhor, preserve a nossa saúde, a nossa sanidade, a nossa mente, nossa saúde, meu Pai. Nós precisamos do Senhor nos guardando, Senhor, nós precisamos do Senhor nos sustentando. Nós esperamos, Senhor, que uma vacina seja o mais rápido possível, completa, descoberta, testada, ó Deus, para que possamos ter seguranças de fazermos, ó Deus, de andarmos em um amontoado. Nós gostamos de aglomeração, nós gostamos de toque, de estarmos perto, nós gostamos de estar juntos, Senhor, e só agora, com toda essa situação, nós vemos como é difícil ficar tanto tempo, andar de máscara, e estar longe, e ter tantos cuidados que antes nós não tínhamos. Dando direcionamento para aqueles cientistas, ó Deus, que estão à frente. Que o Senhor esteja com as tuas mãos, ó Deus, sobre as mãos deles. Que o Senhor esteja guiando a cada um deles. Que o Senhor esteja, Pai querido, guardando e ajudando, ó Deus, o nosso presidente. Os ministros, Senhor, aqueles que são autoridades sobre nós. Que a tua palavra diz que toda autoridade, ó Deus, que está sobre nós, é o Senhor quem os escolheu, o Senhor os colocou. Então, o Senhor os ajude, meu Pai. Leve-nos, ó Deus querido, para os nossos lares, ó Deus, neste domingo, abençoado, que o Senhor esteja conosco, que possamos, ó Deus, fazer aquilo que temos por fazer, completarmos, ó Deus, o que temos para completar. Senhor, o Senhor sabe a agenda, o Senhor sabe o que cada um está pensando em fazer, e o Senhor tem também o seu propósito em nossas vidas. Esteja conosco nesta semana, Senhor, nas atividades, nos compromissos dos teus filhos. Esteja sempre presente conosco, dando-nos, ó Deus, força para vencermos a nossa carne todos os dias, meu Pai, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês, meus amados. Não vai embora ainda.
lá. Ainda tem um hino aí pra antes de encerrar.